Oi pessoal, professor Marcos, aula número 46. Trabalho na Secretaria de Esporte e Lazer de Ubatuba, no setor da melhor idade. Ministro aulas no Horto Florestal e sou técnico do time de vôlei adaptado masculino e estou como delegado do idoso. Devido à pandemia, tenho aproveitado esse momento de videoaulas para falar sobre o Estatuto do Idoso, uma lei de 27 de fevereiro de 2007, onde tende a garantir os direitos, e os benefícios que o idoso adquiriu por essa lei. Como eu tinha dito para vocês, eu dividi o título 5 do Acesso à Justiça em dois, já é dividido em dois capítulos, mas eu dividi em duas aulas. E hoje nós vamos falar sobre o Ministério Público, capítulo 2 do Ministério Público. Artigo 73. As funções do Ministério Público previstas nessa lei serão exercidas nos termos das respectivas leis orgânicas. Compete ao Ministério Público, artigo 74, instaurar inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individual homogêneo do idoso. O que quer dizer isso? Vamos dar uma paradinha aí. Se o Ministério Público receber a reclamação que algum idoso tinha alguma necessidade específica e não foi, isso é um direito individual indisponível, Individual homogêneo é quando esse direito não é atingido não só para aquele idoso, para vários idosos, de vários tipos de idade, não só de 60, 65, É constante aquilo. Então também tem que instaurar um inquérito civil. 2. Promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstância que justifique a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idoso em condições de risco. Então é assim, aproveitando o gancho aqui já para falar. Quem vai cobrar é o Ministério Público. Quem vai julgar é a Justiça. Então o Ministério Público tem que ver se não está funcionando, algum direito, ele tem que entrar com esse inquérito. Essa parte do item 2 é muito importante porque fala da ação de alimentos, fala da designação do curador, e vocês vão ver que aqui mais para baixo, quando a gente fala do artigo 43, é em relação aos direitos serem violados ou ameaçados. Então, às vezes, é pela própria família. Então, quem vai entrar nesse mérito é o Ministério Público, que vai prestar esclarecimentos, vai investigar, vai ouvir as partes, para poder entrar com esse pedido aí, com essa reclamação, ou até mesmo com um processo. 3. Atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme disposto no artigo 43 dessa lei. O artigo 43 tem vários tipos de violações ou de ameaças que o idoso pode vir a sofrer. Às vezes o próprio curador, às vezes a pessoa que tem a procuração, às vezes o responsável legal. Então o Ministério Público tem que intervir e ele ser, a partir dali, o substituto processual. Ainda no artigo 74, item 4, promover a revogação de instrumento procuratório do idoso nas hipóteses previstas no artigo 43 dessa lei, quando necessário ou interesse público justificar. É o que eu falei, tem lá a procuração, o idoso quando estava com a sanidade mental perfeita fez uma procuração, só que aquela pessoa a partir daí começou a explorar, aproveitar, e não condiz mais com a necessidade que aquele idoso tinha de sim ter o seu direito adquirido, poder valer o seu direito, e sim a pessoa aproveita disso. Então o Ministério Público que vai promover essa revogação. 5. Instaurar procedimentos administrativos e para instruí-lo, expedir notificações, letra A, colher depoimentos ou esclarecimentos em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia ou militar, polícia civil ou militar. O que quer dizer isso? O Ministério Público vai pedir para a pessoa ir lá, vai notificar a pessoa. Se a pessoa não for para dar esclarecimento, a polícia militar
ou a Polícia Civil que vai ajudar, e quem tem que requerer isso é o Ministério Público, tá? Item B, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Juntar o máximo de prova possíveis, né? E já levar o inquérito mais já bem instrumentado, né? Com a redação já mais bem feita, com todas as provas, com exames, né? Item C, requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Quando a gente fala das casas-lar, né? Quando a gente fala das entidades que recebem os idosos, que prestam serviço, das instituições privadas. Tá, pessoal? Muito importante. Agora, o artigo 6. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso. Então, não respeitou, quem tem que entrar também com esse pedido é o Ministério Público, né? Por isso que a gente bate na tecla que tem que ter um conselho do idoso forte para atuar junto com o Ministério Público para poder fazer valer a lei do Estatuto do Idoso. 7. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Então, é o Ministério Público também que vai cuidar para que essas leis, para que o Estatuto vale, né, o que diz aqui. Tem que fazer valer. Quem vai fazer valer é o Ministério Público. Então, a gente tem que entrar com ação ou individual, como diz aqui, ou coletiva, tá? 8. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e programas de que se trata essa lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Às vezes até lacração, né? Às vezes até interromper aquela atividade por alguma coisa que foi com algum erro, né? Que foi alguma irregularidade que foi constatada, né? É muito importante também a gente falar aqui que as instituições, elas são regulamentadas e têm esse propósito de serem inspecionadas para oferecer um serviço de qualidade para o idoso, né, que ele merece. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos servidores de saúde, educacionais, de assistência social, públicos para o desempenho de suas atribuições. Então, precisou de reforço, precisou fazer uma visita, né? Leva um psicólogo, se precisa da parte nutricional, uma nutricionista, se precisa de uma conversa assistente social, né? Então, é importante ela saber também que ela vai poder contar com essa equipe multidisciplinar. 10. Referendar transações envolvendo interesses e direitos do idoso previstos nessa lei, né? Então, tem algumas outras ações que precisa intermediar. Quem vai fazer isso? O Ministério Público, tá? Inciso 1º. A legitimação do Ministério Público para ações civis previstas nesse artigo não impede a de terceiros, na mesma hipótese, seguindo disposer a lei. Então, por exemplo, não é porque o Ministério Público não está fazendo que a família, ou terceiros, ou conselho vai deixar quieto. Também pode entrar com ação baseada nessa lei e sim cobrar o Ministério Público. Inciso 2º. As atribuições constantes desse artigo não excluem outras, desde compatível com a finalidade e atribuições do Ministério Público. Não tem alguma outra lei que se perde por causa do ganho dessa, tá? Só irá somar. 3º, o representante do Ministério Público no exercício de suas funções terá livre acesso a toda entidade de atendimento ao idoso. Então, assim, isso é importante nessa garantia do Ministério Público chegar até a entidade com livre acesso, né? Qualquer entidade. Ele pode entrar, chegar e querer sem horário marcado, sem visita, para pegar dentro da rotina mesmo. Isso é muito bacana. Artigo 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que se cuida essa lei. Hipótese em que terá vistas
nos autos depois da parte, podendo juntar documentos, requerer diligência e produção de outras provas usando os recursos cabíveis. Aqui é um complemento, né? No caso não deu tempo aí do Ministério Público entrar por alguma questão, mesmo depois ele não fazendo parte, né, da parte que está processando, ele vai poder ter direito a colher outras informações e até reforçar a própria denúncia. Artigo 76. A intimação do Ministério Público em qualquer caso será feita pessoalmente, né? A falta de intervenção, artigo 77, do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado, né? Então, assim, se o Ministério Público não intervir, não tem, né, valor. Então é importante que em algum momento a gente consiga que isso caminhe junto, né? Tanto a denúncia, mas quem tem que fazer valer é o Ministério Público. Tá joia, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa parte, né? Mais para frente a gente vai falar das multas, do que acontece quando a entidade ou alguma agência, alguma entidade até privada, não uma empresa, né? Por exemplo, de ônibus, que a gente sempre cita, não faz valer, como que funciona, como que é feito a parte de multa, de penalidades, né, para quando essa pessoa ou essa empresa não faz valer o direito, tá joia? Um abração para vocês e ainda peço aí, fique em casa, tá joia? Um beijo, um abraço!